Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje pode ter campeão brasileiro, pois é. Botafogo e Internacional entram em campo 21 horas e 30 minutos, o mesmo horário de Palmeiras e Cruzeiro no Mineirão, portões fechados. Que vergonha, CBF, que vergonha! Que vergonha! Mas o campeonato, enfim, ele é manchado, mas não tem nada a ver com isso. O campeão brasileiro pode sair hoje e só pode hoje ser o Botafogo. Se o campeão não sair hoje, aí Palmeiras e Botafogo vão para a 38ª rodada com chances de conquistar o título brasileiro. Vamos falar sobre tudo isso, principalmente aí sobre como o Cruzeiro tá com a faca nos dentes para esse jogo de hoje, por tudo que está acontecendo e mais uma vez envolvendo o Palmeiras. O Palmeiras tem sido uma pedra de tropeço no caminho do Cruzeiro nos últimos anos e tem feito do Cruzeiro motivo de alegria, né? A gente vai falar sobre isso, como isso vai motivar o Fernando Diniz, que é psicólogo, né? Como é que ele vai motivar os seus atletas para a partida de hoje e como Abel Ferreira, afinal de contas, é o mental do Palmeiras, o coração quente, que o Abel tanto fala, mente fria, coração quente, precisam entrar em campo, já que o Palmeiras perdeu o primeiro capítulo da final do Campeonato Brasileiro na rodada passada para o próprio Botafogo, que hoje é o líder e pega o Internacional. Como está o Botafogo? Será que a euforia já evaporou pelos poros dos jogadores do Botafogo? Será que o Internacional vai jogar esse futebol bonito para os seus mais de 40 mil presentes na despedida da equipe do Beira-Rio? Vamos falar sobre isso e muito mais depois do seu like. Já deixou o like aqui no canal Dois Toques? A gente está buscando chegar aos 35 mil inscritos para depois chegar naquela reta final rumo aos 40 mil inscritos. Vamos estrear blocos novos, podcast, tem muita novidade aqui no canal Dois Toques para a próxima temporada e a gente convida você, torcedor de Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo, Internacional, Flamengo, Fluminense, Vasco, Corinthians. Alô, Corinthians, que é isso, hein? Que é isso? Se o campeonato tivesse mais 59 rodadas, olha, o Corinthians era campeão. O Corinthians já está jogando muita bola. Se inscreva aqui no canal, compartilha com geral, vamos falar de futebol com a alegria de sempre, porque aqui a gente fala de tudo, sem mimimi, sem blá blá blá, sem ninini, fala direto ao assunto, é Dois Toques, papum. Vamos lá. Rodada importante, começou ontem. Começou ontem com, eu posso dizer assim, um atropelo do Corinthians, né? Em nome de Pai, Filho, Espírito Santo, o Corinthians foi lá e acabou com o Bahia, né? Aliás, procura-se o Bahia. Procura-se o Bahia. Que aconteceu com o conglomerado brasileiro do Grupo City? É impressionante a queda de rendimento do Bahia. É inacreditável como o Bahia está deixando escapar entre os dedos a chance de voltar a uma Libertadores que não vem desde 89, que o Bahia não participa desde 89. É inacreditável. E com a goleada do Corinthians ontem sobre o Bahia, o Corinthians ultrapassa o Bahia, favoritíssimo a pegar essa primeira vaga de pré-Libertadores, favoritíssimo, tá jogando bola, Depay jogando demais, até o perna de pau do Yuri Alberto tá jogando bola, fazendo gol, não vai me... Yuri Alberto, você é gente boa, a gente se conhece, pô, você é um cara humilde pra caramba, um bom amigo, faz uma panqueca de frango maneiríssima, mas tem o perna de pau, cara, vou te contar, escola de finalizações e Yuri Alberto, era a nossa zoeira aqui, agora você tá me tirando a minha zoeira, cara, você se transformou em artilheiro do Campeonato Brasileiro, como é que eu vou falar agora, o cara chuta a bola lá no Japão, escola de finalizações e Yuri Alberto, você tirou aqui a minha zoeira, eu não vou te perdoar. Mas voltando aqui a falar sério, o Corinthians tá jogando bola, o Corinthians tá surpreendendo, repito, se tivesse mais algumas rodadas aí, mais 10 rodadas, o Corinthians ia tentar pegar vaga na fase de grupos de Libertadores. E o Cruzeiro de olho, para o Cruzeiro tanto fazia qualquer resultado. Porque o Cruzeiro depende só dele. O Cruzeiro nesse momento está em 9º lugar, está fora da zona de classificação da pré-Libertadores, que é onde o Cruzeiro pode chegar. O Cruzeiro tem que vencer o Palmeiras hoje. É o jogo de vida e morte para o Cruzeiro. E aí o que aconteceu? O Cruzeiro, ele parou de ganhar.
Desde que chegou o Fernando Diniz, são 6 empates, 5 derrotas e só 2 vitórias. E uma dessas vitórias na Sul-Americana, ou seja, o Cruzeiro não ganha. O Cruzeiro tem um problema com a vitória. E o Fernando Diniz está com um problema com a torcida. Então, assim, hoje o jogo é sem torcida. É claro que isso prejudica todo mundo. Prejudica o Cruzeiro, prejudica o caixa do Cruzeiro, prejudica o torcedor do Cruzeiro, prejudica todo mundo. E, de certa forma, prejudica também o Palmeiras, no sentido de o Palmeiras jogar sem a sua torcida. Não estou falando de torcida organizada, estou falando de torcedor comum, gente como a gente. Vai lá para ver o jogo, vai lá para prestigiar. Todo mundo saiu prejudicado. O campeonato sai prejudicado. O campeonato fica manchado mais uma vez. E o Cruzeiro precisa vencer o Palmeiras, precisa se reencontrar com a vitória para poder descontar tudo aquilo que o Palmeiras tem feito com o Cruzeiro nos últimos anos. Vale a pena a gente relembrar que o Palmeiras rebaixou o Cruzeiro. Rebaixou o Cruzeiro na temporada em que ele foi para a Série B, 2019. Foi o Palmeiras que foi lá e pum, rebaixou o Cruzeiro. Vale lembrar que no ano passado o Palmeiras foi campeão brasileiro dentro do estádio do Cruzeiro. Com um empate em 0-0, o Palmeiras se sagrou campeão brasileiro. Oficialmente foi no jogo contra o Cruzeiro. E agora, nesse jogo importante, alguns dias antes, o evento entre a Mancha Verde, integrante da Máfia Azul, uma emboscada, assassinato. Inclusive a família do homem que foi assassinado está processando o Palmeiras. Essa notícia veio ontem. Processando o Palmeiras. E aí a CBF simplesmente tira a possibilidade de ter torcida do Cruzeiro no jogo. É inacreditável, é inacreditável. E o Cruzeiro de mãos atadas não conseguiu fazer nada, mesmo com a PM garantindo a segurança dos torcedores. E o Cruzeiro está com tudo isso, entalado na garganta. Sem contar que, em termos frios, calculistas, ele precisa ganhar, pô. Como é que você só tem 2 vitórias nos últimos, sei lá quantos jogos o Cruzeiro tem aí? São 6 empates com o Fernando Diniz, 5 derrotas e só 2 vitórias. Isso é inaceitável. Um time que tem Matheus Pereira, um time que tem um Gabriel Veron tentando se reencontrar com os bons momentos, pode enfrentar aí o seu ex-time, pode ter lei do ex. Enfim, é um cenário aí para o Cruzeiro de vida ou morte para tentar salvar a temporada. Disputar uma Libertadores da América para o Cruzeiro na situação atual seria fantástico. É uma pré-Libertadores, mas seria fantástico. O campeão da Libertadores atual veio da pré-Libertadores, né? Então acho que fica aí uma lição importante. E por outro lado, o Palmeiras, do mental cabeça fria, coração quente, do mental forte do Abel Ferreira, vai ter que ter mental forte, vai ter que jogar bola também, né? Porque só o mental forte não está adiantando muito para o Palmeiras nos jogos decisivos. O Cruzeiro não está ocupando as posições primeiras, né? O Palmeiras tem um problema com as equipes que ocupam as primeiras posições. Simplesmente não ganha de ninguém. Não ganha do Inter, não ganha do Botafogo, não ganha do Fortaleza, não ganha do Flamengo, não ganha de ninguém. Como o Cruzeiro está lá embaixo, o Palmeiras é ufa, mas é jogo decisivo para as duas equipes. Palmeiras tem que vencer e torcer para o Botafogo perder. Papo de mala branca, papo de dinheiro, que ele ia dar dinheiro, isso e aquilo tal, para o Internacional, mas tem que focar também em vencer o Cruzeiro. É uma tarefa impossível? Passa longe disso, porque o Cruzeiro não vem jogando muita coisa, né? Escapou de derrota contra o Grêmio em casa, escapou de derrota contra o péssimo Red Bull Bragantino, jogando no Nabi Abichedi, teve alguns jogadores poupados, né, por desgaste físico, mas enfim, o Cruzeiro também não vem performando. Agora, o Palmeiras vai ter que vencer. E aí, independente do que acontecer lá no Beira-Rio, o Palmeiras tem que fazer a sua parte. E para fazer a sua parte, tem 2 desfalques. O Marcos Rocha e o Gustavo Gomes. São 2 desfalques importantes, porque são 2 jogadores experientes, acostumados a essas grandes decisões. Não que Mike e Murilo não sejam, mas o Mike tem errado muito defensivamente. O Murilo tem sido reserva nesse time do Palmeiras. Então o Palmeiras vai aí com um super desfalque do Gustavo Gomes, que é o comandante da zaga do Palmeiras, e com o Marcos Rocha, que é um lateral que, dos que tem, vive um momento melhor, né? Mesmo sendo ainda um Marcos Rocha muito criticado pela torcida do Palmeiras. O Palmeiras é aquele time de quem a gente nunca pode duvidar. É um time que vai estar sempre disputando. Não está jogando bem, ele vai estar sempre disputando, está sempre buscando vitória. Dentro, fora de casa, não interessa. E o Palmeiras quer se recuperar de uma derrota doída dentro do Allianz Parque. E vai para o Mineirão, onde conseguiu a conquista do título
do ano passado. A história agora é outra, os personagens são outros, as necessidades são outras, vai ser um super jogo, né? Que a arbitragem não estraga isso. A CBF já estragou metade, que a arbitragem não estrague a outra metade. E é claro que o jogo da noite, além de Cruzeiro e Palmeiras, é Botafogo, Internacional e Botafogo no Beira-Rio. O Internacional só tem um problema para a partida, que é o Thiago Maia, que foi liberado para resolver problemas particulares. O Rômulo entra. No mais, Borré retorna de suspensão, apesar de o Ener Valencia ter feito gols, né, no jogo contra o Flamengo. O Borré volta de suspensão, Borré assume a titularidade, vai jogar ao lado do Alan Patrick, do Wesley, excelentes jogadores. Então o Internacional vem com o que tem quase de melhor, né, com a ausência do Thiago Maia, que é um pegador ali no meio campo, pitbull brabo, vem fazendo um grande campeonato brasileiro. E o Botafogo, que tá com o Pitbull, né? Pitbull foi expulso na final da Libertadores, mas volta, eu espero que com a cabeça no lugar, né? Pitbull Gregory. O Gregory volta pro time, não tem nada a ver, a expulsão da lá Conmebol Libertadores, mas o Bastos provavelmente não tem condição de jogo, tá? E o John tá suspenso. Então, o Botafogo vai provavelmente com o mesmo time que enfrentou o Atlético Mineiro na final, com exceção do John. Vai jogar o Gatito Fernandes. E o Gatito Fernandes tem sido titular da seleção paraguai desde que voltou, na verdade, a ser titular. O Paraguai simplesmente não está perdendo. O Paraguai simplesmente se alçou da última colocação à zona de classificação para a Copa do Mundo, classificação direta. Então o Gatito Fernandes tem tido excelentes intervenções, é um goleiro que goza de muito prestígio no Botafogo, é um goleiro com muita qualidade, muito experiente e que tem uma história bonita para contar dentro do Beira-Rio em jogos contra o Internacional, aquele de 2022, inesquecível, a batalha do Beira-Rio para o Botafogo. Mais uma vez, né, se no sábado foram los 10 del Monumental, o Botafogo teve também a batalha do Beira-Rio com os 10 que venceram o Internacional, aquele jogo épico por 3-2, o Botafogo com 1 a menos, desde 2 minutos de jogo, perdendo 2-0, teve pênalti que não foi, expulsão indevida, foi o seu Sávio Pereira, é isso? É isso aí mesmo, né? E venceu de virada por 3-2 naquele jogo incrível, né? Incrível, com direito a gol de Hérisson El Toro, gol de Hugo nos últimos segundos da partida, e briga generalizada ao final, né? Bom, Botafogo então tem esses problemas, mas eu não acredito que esses sejam problemas. O desfalque do John e o desfalque do Bastos. Adrielson e Gatito estão aí para isso, né? Fazem parte de um elenco campeão da América. Agora, o problema é se a euforia evaporou já do corpo dos jogadores do Botafogo. A questão física é o que vai pegar, né? E talvez o Botafogo possa ter algumas modificações pontuais devido exatamente a essa questão física, porque o campeonato não acaba, a temporada não acaba em 2 jogos para o Botafogo. Terminou o Campeonato Brasileiro domingo contra o São Paulo, o Botafogo já tem que viajar para o Catar para jogar contra o Pachuca, que não joga há milênios. Um Pachuca que está sobrando fisicamente, que não joga há milênios. O Botafogo vai ter que colocar mais uma vez à prova o seu excelente departamento de fisiologia. O seu excelente departamento de fisiologia. Hoje vai ser colocado à prova. O Botafogo pode hoje ser campeão brasileiro. E aí contra São Paulo seria uma festa, euforia, independente do resultado. São Paulo também não deve colocar a força máxima, tal. Já não tem pretensões no Campeonato Brasileiro. Enfim, hoje é o jogo. Talvez hoje o Arthur Jorge vá com essa força máxima, com o que ele tem de melhor. Se for para sacrificar um ou outro, vai ser hoje. Para que, se tudo der certo para o Botafogo, com um empate diante do Internacional e uma derrota do Palmeiras, o Botafogo possa seguir o seu rumo do tricampeonato brasileiro e o rumo de Doha. Afinal de contas, vai ter a festa no Newton Santos, se tudo der certo hoje, e a cabeça já no Catar. Mas também pode ter reviravolta, né? E o campeonato se desenha de uma forma muito interessante. Para o Botafogo hoje, é bom seguir à risca o hino. Não podes perder para ninguém. Porque uma vitória do Palmeiras num jogo sem torcida, no Mineirão, é algo provável. É algo provável, né? Não é improvável. E aí o Botafogo, se não vencer o Internacional, ele vai
para a última rodada na vice-liderança. E ele, beleza, vai pegar um São Paulo de férias, mas o Palmeiras também pode pegar um Fluminense que não queira vencer. É uma pequenez pensar desse jeito, porque independentemente se o Fluminense vence o Cuiabá e Criciúma e Red Bull Bragantino não pontuam, eu acho que o Fluminense poderia sonhar em disputar uma Copa Sul-Americana. Ou será que ele vai sangrar os próprios cofres, vai rasgar a tradição do seu manto, rasgar a tradição, a dignidade do seu manto, para não deixar Botafogo ser campeão brasileiro? Eu acho isso uma pequenez absurda. Eu espero que isso não aconteça, né? Pelo bem do campeonato e pelo bem do Fluminense. Porque pode ficar fora de uma Sul-Americana. Só isso para o Fluminense. Vai ficar no limbo, sem disputar nada. Sem grana, sem disputar nada, sem vender ninguém e provavelmente sem trazer ninguém importante. Então, por mais que o Fluminense vença o Cuiabá e o Criciúma não consiga vencer o Flamengo, que eu acho muito difícil o Criciúma vencer o Flamengo, e o Red Bull Bragantino, mais difícil ainda vencer o Atlético Paranaense. Então, eu acho que o Fluminense precisa, no jogo contra o Palmeiras, parar com esse papo de abrir as pernas, parar com esse papo de vender o campeonato, não deixar o Botafogo... Gente, o Botafogo tá com a cabeça... Claro, quer ser campeão brasileiro, tá com a cabeça lá no Catar. O Botafogo acabou de ser campeão da América. O Fluminense precisa jogar futebol. É ganhar do Cuiabá e buscar a vitória contra o Palmeiras. Para poder jogar uma Sul-Americana. Vamos ver. Então, assim, o Palmeiras pode até ter uma vida facilitada no jogo de domingo, como o Botafogo já vai ter uma vida mais facilitada no jogo contra São Paulo. Hoje, decide. 2 jogos difíceis. Internacional, melhor time do retorno, vem de uma derrota e desmobilizado por não ter mais chance de título, mas é um grande time do retorno. Vai pegar o maior das Américas, o Botafogo. O Palmeiras, que é um time que não está jogando bem, mas tem performado bem nas últimas rodadas, à exceção do jogo contra o Botafogo. Performado em resultado, joga mal, mas ganha. Vai pegar um Cruzeiro que joga bem e não ganha. Joga mal e não ganha. Joga mais ou menos e não ganha. Então vão ser jogos sensacionais. Prepare o seu coração. Botafoguense, guarde em algum lugarzinho da garganta o grito de campeão. Palmeirense, expectativa. Afinal de contas, o Abel Ferreira é especialista em reverter esse tipo de situação. Vamos ver o que vai acontecer. E é claro que você vai acompanhar tudo aqui no Dois Toques. A Casa do Futebol, valeu!